A presidente do condomínio tentou me multar e processar por ter um negócio ilegal em casa, só porque eu recebia muitos pacotes para meu hobby de artesanato. Mal sabia ela que sou advogada especializada em direito imobiliário, e eu estava prestes a usar as próprias regras do condomínio contra ela para destituí-la do cargo por assédio. Eu nunca havia imaginado que um simples amor por artesanato me colocaria no centro de uma tempestade tão intensa. Minha vida no condomínio era tranquila, até que Renata, uma mulher de 45 anos que se via como a guardiã moral do lugar, passou a me observar com olhos desconfiados. Vivi naquele prédio de classe média há cerca de 1 ano e plantei raízes numa comunidade que até então parecia acolhedora. Enquanto eu me divertia criando bijuterias e decoração para casa, Renata decidiu que meu hobby era mais do que isso. Era uma atividade ilegal. Não compreendia de onde vinha essa necessidade dela de me controlar. Ela se via como a presidente de um reino. No começo, quando eu recebia pacotes de materiais, pensava que fosse apenas curiosidade, mas logo percebi que aquele olhar atento não me traria paz. Certa manhã, ao passar pelo elevador, ouvi murmúrios. "Mais um pacote da artista", disse uma vizinha enquanto Renata olhava fixamente. Tive que me conter para não revirar os olhos. Não era a primeira vez que ouvi esse tipo de comentário, mas parecia que estava se intensificando, como uma bola de neve prestes a descer a montanha. Naquele momento, um nó se formou no meu estômago. Meu coração disparou ao lembrar que Renata havia convocado uma reunião e que eu seria o centro das atenções. A palavra ilícito foi usada e o murmúrio de vozes confundidas reforçou meu medo. Cheguei ao salão de festas do prédio. O lugar estava repleto de vizinhos. Tentei manter a calma, mas a ansiedade crescíamos a cada olhar que captava em minha direção. Renata se levantou com um ar triunfante, e eu sabia que a batalha havia começado. "Estamos aqui para discutir uma situação preocupante", anunciou, sua voz ecoando. Meu peito apertou-se. O que vinha a seguir não era uma boa notícia para mim. Ela começou a expor as evidências de que eu estava infringindo as regras do condomínio. As mãos trêmulas e a voz alterada denunciam o medo que me consumia, mesmo frente à indignação. Renata afirmou que aquela quantidade de pacotes não era normal e que eu estava colocando todos em risco, como se eu estivesse operando um esquema criminoso. A plateia parecia dividida. O temor que Renata incutiu nos outros moradores crescia como a fumaça de um incêndio, e eu me sentia como um alvo. Minha mente girou em meio ao caos. Eu sabia que estava sendo alvo de preconceito, mas também entendia que a situação estava ficando insustentável. Renata estava jogando com cartas sujas, e se isso não fosse suficiente, percebi que precisava reagir. Olhei ao redor e vi muitos rostos preocupados, outros em estado de delírio sobre o que ouviram. Era hora de parar de me esconder e usar minha formação para refletir a verdadeira situação. O abuso de poder de Renata. Aquele seria um divisor de águas na minha vida. A raiva começou a substituir o medo. Eu não permitiria que Renata me humilhasse mais uma vez. Se ela queria declarar guerra, eu estava pronta para a batalha. No entanto, havia algo dentro de mim que sabia que essa luta não seria apenas pessoal. Eu precisava de aliados para enfrentar uma mulher que se considerava acima das leis. A justiça estava a poucos passos de distância, e eu tinha um plano começando a se formar. Era hora de agir. Naquela noite, acordei em meio a um turbilhão de pensamentos. A reunião ainda ecoava na minha mente, e a sensação de impotência me consumia. Mas agora havia algo novo. Determinação. Se Renata queria me processar, se ela queria me multar, precisaria se lembrar de que eu era uma advogada e conhecia bem as regras do jogo. Assim que o sol nasceu, tomei a decisão de agir. Havia um plano se formando em minha mente, e eu precisava de evidências concretas para enfrentar Renata e seus asseclas. No dia seguinte, comecei o trabalho de angariar informações. Fui até a biblioteca do condomínio, que, embora pequena, continha todos os documentos relevantes sobre as regras e regulamentos. Li atentamente, grifando partes que poderiam ser usadas a meu favor. As regras sobre a recepção de pacotes eram claras. Não havia proibição a menos que houvesse um impacto negativo sobre os outros moradores. E até aquele momento, ninguém havia se queixado de mim. Senti um frio na barriga e um toque de adrenalina. Como um advogado em um tribunal, eu buscava a verdade, e minha liberdade estava em jogo. Enquanto isso, procurei os vizinhos que tinham se afastado. Eles também estavam nervosos, e as palavras de Renata reverberavam por todo o prédio. Mas conforme tocava as campainhas e os invitava a conversar, percebi que muitos compartilhavam suas frustrações e que estavam fartos das imposições de Renata.
Suas expressões revelavam uma mistura de medo e desconforto. Ela pode fazer isso, disseram alguns em sussurros. Naquele momento, percebi que não era só eu quem estava lutando contra Renata. Era um grupo de moradores pressionados pelo seu comportamento tirânico. Os dias avançaram e a atmosfera do condomínio estava tensa. Durante a minha pesquisa, encontrei moradores dispostos a se juntar a mim. Sara, uma professora de arte, sentia que estava se tornando um alvo das mesmas críticas que eu. "Você não está sozinha", afirmou ela, seus olhos brilhando de esperança. A conexão entre nós crescia. 3 dias antes da nova reunião, enquanto organizava uma apresentação, comecei a coletar provas da falta de infrações das regras que Renata tanto alardeava. Entre arrepios de ansiedade, peguei fotos de minhas criações e detalhei todas as interações pacíficas que tivera com outros moradores. Mas eu sabia que essa abordagem não seria suficiente. Era hora de engrandecer meu arsenal, e assim escrevi um esboço de uma carta de convocação com um único ponto na pauta: a destituição de Renata do cargo de presidente. Com a ajuda de Sara, passei pelas portas das casas no andar. Pegávamos assinaturas, conversávamos, esclarecíamos dúvidas, e com isso, formava-se uma pequena corrente de apoio. A cada porta que abria, a insegurança diminuía e um novo sopro de coragem me fortalecia. Os moradores que antes estavam acomodados começavam a entender que a liderança de Renata era baseada no medo, e não na justiça. Uma comunidade deve proteger seus membros, não servir como um campo de batalha. Na véspera da reunião, a tensão era palpável. Eu estava pronta, meu discurso ensaiado na ponta da língua, mas imediatamente o nervosismo tomou conta. Eu sabia que o peso daquela confrontação seria grande. As pessoas estariam esperando um show, e eu era a protagonista. Mas havia algo que eu não podia ignorar. Esses moradores precisavam ver uma líder, não apenas uma vítima. No dia da reunião, vesti minha melhor roupa. Um lindo vestido azul que me fazia sentir confiante. Era hora de entrar naquele salão e expor a verdade. O salão estava cheio, e eu podia notar olhares de curiosidade e desconforto. Renata estava à mesa, com um sorriso sarcástico, como se já estivesse vencido uma batalha. Ela não sabia que o exército estava crescendo. Quando chegou minha vez de falar, inspirei fundo e escutei as vozes de apoio que começaram a vibrar dentro de mim. Comecei a expor meus registros, a mostrar minhas evidências e a discutir as cláusulas que ela ignorou ao tentar me calar. "Renata", comecei, minha voz firme e autoritária. "Sua tentativa de me silenciar não reflete a verdadeira natureza deste condomínio. Você está usando um medo que você mesma criou. As regras foram criadas para unir e proteger, não para dividir." Havia uma energia diferente no salão. Cada palavra minha parecia ressoar nos corações dos moradores. Assim que comecei a explicar, alguns começaram a acenar com a cabeça. As palavras de Renata, que eram antes uma ameaça, agora pareciam risíveis diante da verdade. Eu não era apenas uma pessoa atravessando um caminho cheio de espinhos. Era uma advogada em busca da justiça, e o poder da comunidade estava começando a despertar. O apoio que eu havia construído nos dias anteriores estava começando a dar frutos, e mal sabia Renata que a maré já havia mudado a seu favor. Agora só faltava um passo crítico: expor as verdadeiras intenções dela e acabar com seu reinado. Em um momento de coragem, decidi que aquela seria a última vez que Renata me humilharia, e a força de milhares de vozes começava a ressurgir em mim. A verdade estava agora a poucos passos de ser revelada. A reunião seguia tensa, e o clima parecia eletrificado. Olhei ao redor e vi os rostos dos moradores se amazelando a cada nova palavra que eu proferia. Eu precisava manter o ritmo e a clareza da minha argumentação, porque sabia que cada detalhe da minha apresentação poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. "Vamos analisar as regras que você invocou, Renata", continuei, recolhendo uma cópia dos regulamentos do condomínio que havia impresso. "Não existe nenhuma proibição à quantidade de pacotes que um morador pode receber, desde que não interfira na convivência e na segurança de todos. E até agora, ninguém aqui se manifestou contra mim." A mira de Renata se intensificou, e percebi que ela tentava controlar a raiva que crescia dentro dela. Era o meu momento, porque as vozes ao meu redor começavam a se manifestar em aplausos discretos. "Além disso", continuei, "tive várias interações amistosas com os meus vizinhos, e nunca ninguém foi prejudicado pelas minhas atividades. Eu faço artesanato. E se me dizem que essa prática é controversa, isso reflete muito mais sobre quem está julgando do que sobre o que eu faço." As reações dos moradores começaram a mudar. Muitos olhavam para Renata agora, e percebi que ela começava a perder o controle da situação.
O medo que ela espalhara estava se dissolvendo. Renata, agora visivelmente desconfortável, tentou interromper. Você não tem o direito de transformar isso aqui em uma cena. Mas eu não ia permitir que sua arrogância me calasse. Era hora de colocar um ponto final. Eu tinha evidências e apoiadores ao meu lado. Renata, disse com firmeza, você pode tentar intimidar, mas eu não sou mais uma vítima. Eu sou uma advogada e estou aqui para afirmar os meus direitos e os direitos dos moradores deste prédio. Não podemos permitir que você crie um clima de medo e repressão entre nós. Quando terminei minha fala, o que começou como um sussurro se transformou em aplausos. Comecei a sentir uma onda de apoio. Várias pessoas levantaram as mãos pedindo a palavra. Entre eles, a mesma professora de arte, Sara, que se prontificou a falar a meu favor. Eu sou vizinha da Maria e também estou cansada da maneira como a Renata nos trata. Não podemos ser controlados. Não podemos ter medo de compartilhar o que fazemos apenas porque alguém tem uma visão distorcida do que é correto. As palavras de Sara ressoaram na sala, e eu vi outros moradores começando a se levantar, manifestando sua indignação e apoio. A sala agora estava em chamas, e Renata, fervendo de raiva, tentava dominar a situação, mas seu poder de comando começava a se esvair. O clima estava mudando, e percebi que a verdade tinha um poder enorme de despertamento. Assim, outros moradores começaram a se manifestar, um após o outro. Fui a mãe de uma jovem que se sentia intimidada pelas humilhações e pelas regras que restringiam sua liberdade de expressão. Um aposentado que chegou a afirmar ter visto Renata agindo de forma autoritária em outras situações. Cada nova voz era combustível para as chamas da resistência. Como se o universo estivesse conspirando a nosso favor, enquanto Renata tentava intervir, a sala começou a se transformar em um espaço de transformação e união. Fizemos algo que ela nunca imaginou. A voz da comunidade surgiu com força. Cada testemunho era uma maré de empatia, conectando vidas e experiências que antes estavam isoladas e silenciadas. Essa luta não era só minha, era nosso. Quando finalmente a reunião devia estar próximos de seu fim, levantei as mãos para chamar a atenção. Era a hora da estratégia final. E agora, gente? Nós, como moradores e cidadãos, temos o poder de mudar essa situação. Portanto, gostaria de convocar todos os que apoiam uma nova eleição para presidente do condomínio. Renata ignorou as regras e desrespeitou cada um de nós. Precisamos de uma liderança que una e não separe, declarei, e minha voz ecoou pela sala. Um coro de concordância começou a surgir, e logo os aplausos ecoavam mais altos. O poder de Renata estava se desmoronando diante dos meus olhos. Eu sabia que uma batalha ainda estava por vir, mas o primeiro triunfo já estava marcado. Era evidente que os moradores estavam cansados da intimidação e prontos para uma mudança. Várias mãos levantaram-se em sinal de apoio à proposta de mudança na presidência. Não podemos permitir que o medo reine sobre nós, declarei com um sorriso confiante. Devemos lutar pelo nosso direito à paz e a um ambiente saudável de convivência. A mudança é necessária, e nós somos a força que a fará acontecer. Renata, empacotada em seu próprio ego, não parecia acreditar no que ouvia. O que havia começado como uma luta solitária se transformou em um movimento coletivo. Sabia que ainda tinham desafios pela frente, mas o espírito de luta agora apontava na direção certa. Ao sair do salão, minha mente estava fervilhando com novos planos, novas direções a tomar. Havia algo que eu nunca deixaria de lado. A força que crescia entre os moradores e a certeza de que juntos poderíamos realizar uma grande mudança. A verdade estava a passos de ser revelada, e o socorro das vozes era a luz no fim do túnel. Esse momento de transformação não era apenas meu, era da comunidade inteira. Já não éramos mais indivíduos isolados. Agora éramos um time, e juntos íamos desmantelar o reinado de Renata, pois a verdadeira justiça finalmente começava a ser restaurada. A energia da reunião estava impregnada no ar quando saí do salão. Eu sentia meu coração pulsar com a adrenalina da vitória, mas sabia que essa era apenas a preparação para a batalha real que estava por vir. O apoio que eu havia conseguido construir durante aqueles dias de mobilização não tinha apenas me dado forças, mas também uma nova perspectiva sobre como a comunidade funcionava. Com uma quantidade impressionante de votos na minha proposta de nova eleição, o próximo passo era organizar essa mudança. Nos dias seguintes, dediquei-me a planejar meticulosamente a nova eleição. Forma um comitê, um grupo diverso de colegas moradores que compartilhassem da minha visão, um condomínio onde a união e a transparência pudessem reinar. Organizar eventos de campanha foi essencial para formarmos não apenas uma base sólida,
mas também para dar aos moradores a possibilidade de se sentirem ouvidos e representados. A casa de Sara se tornou nosso quartel-general, onde realizávamos reuniões regulares, mapeando estratégias e ações. Naquela primeira reunião, eu fui recebida com uma onda de entusiasmo. Conversamos sobre como cada um poderia contribuir e quem poderia se candidatar junto a mim. No meu interior, eu almejava a presidência, mas ser a única candidata não era o ideal. Oportunidades de liderança tinham que ser dadas a outros, porque cada uma dessas vozes só acrescentaria a força do nosso movimento. Olhei para cada rosto ali e vi dedicação e empatia. Estava convencida de que juntos éramos imbatíveis. Os dias correram e os cartazes começaram a tomar conta das áreas comuns, uns com os rostos dos moradores que se candidataram a diferentes cargos do condomínio. E era tudo tão empolgante. Um grupo de moradores se uniu para criar um mural gigantesco no hall de entrada, onde todos podiam escrever suas ideias e preocupações sobre o que queriam ver mudado. A sensação de pertencimento só aumentava, e a esperança tomou conta do prédio. Mas aquela atmosfera de renovação não estava isenta de obstáculos. Renata não ficou parada. Com seu magnetismo mórbido, ela tentava espalhar rumores, alicerçando uma campanha negativa contra nós. Se algo assombrou sua liderança, não era apenas a insatisfação dos moradores, mas o medo da exposição. Em nosso próximo evento, ela apareceu disfarçada como uma moradora preocupada. Suas palavras eram incisivas e manipuladoras, que ecoavam por cada canto. Se vocês deixarem esses novos candidatos tomarem a frente, estarão colocando em risco a estabilidade do nosso condomínio, dizia ela com um sorriso ameaçador. Mas logo percebi que seus planos não tinham mais peso. Todos aqueles momentos de desunião que ela criara se voltaram contra ela. Eu tinha que ser rápida. Planejei uma reunião geral de moradores para expor de forma transparente todos os problemas e, mais importante, para que pudéssemos discutir abertamente as soluções. Escolhi um sábado à tarde, acreditando que era um ótimo momento para que mais pessoas pudessem participar. A divulgação aconteceu de maneira orgânica, e o salão do condomínio parecia um espaço vibrante feito para reunir cada morador. Quando cheguei, o salão estava lotado. A energia estava vibrante. Todos queriam saber qual seria a nossa solução e como eu pretendia liderar naquela nova fase. Lancei a pergunta: como podemos devolver a voz para cada morador? Ouvindo cada proposta que surgia, desde uma nova formatação para as reuniões até a sugestão de mais eventos de confraternização, a comunidade se uniu em um só coro. Os olhos de Renata, do fundo do salão, observavam cada movimento meu. O corpo dela estava tenso e rígido. Seu comportamento já não intimidava, então decidi aproveitar o momento para expor a sua hipocrisia. Com cautela, mas firmeza, disse a todos. Isso é o que a verdadeira liderança faz. Escuta, acolhe e promove a união. O que temos aqui são ideias dinâmicas para moldar o nosso lar. Não precisamos de medo, não precisamos de intimidações e definitivamente não podemos confiar em quem se alimenta da divisão. O impacto daquele momento foi cataclísmico. Vários residentes começaram a aplaudir e até a rir quando me virei em direção a Renata. Enquanto ela falava antes, agora estava calada, a expressão dela mudando drasticamente enquanto a resistência da comunidade ensaiava seu grito. Em nossa próxima reunião, pedimos o direito de voto e termos claros de como cada um poderia se manifestar para fortalecer a base de nossa nova administração. Nos lances finais daquele mês de preparação para a eleição, lembro-me de cada detalhe. As trocas de ideias animadas, as preocupações que surgiam e eram acolhidas como um ombro amigo, e todos os que estavam dispostos a se levantarem para lutar por nossa comunidade. Começou a fluir um senso de propósito que antes não existia. Agora havia uma esperança pulsante na comunidade e um renascimento na forma de interação. A votação finalmente chegou. O clima estava carregado de expectativa. As pessoas chegavam ao salão de festas, e eu sabia que uma chuva de vozes se aproximava. Meus colegas e eu havíamos organizado tudo com antecedência. A contagem de votos, tudo estava alinhado para que cada candidato pudesse ter suas ideias expressas aos moradores. Era um festival de esperanças. O poder da escolha estava em jogo. Quando anunciamos o resultado e declarei que havia sido eleita a nova presidente do condomínio, o salão irrompeu em aplausos. Após meses de humilhação e desconfiança, a vitória era mais do que um título. Era um chamado para um novo começo, um novo ciclo. Ao olhar ao redor, vi sorrisos e abraços. Eu não estava sozinha. Éramos um movimento. E cada um ali fez parte dessa mudança significativa. Renata,
do outro lado do salão, agora refletindo a raiva e a frustração. Foi o momento em que percebi que não só eu havia vencido, mas cada um de nós que lutara contra a opressão. A verdadeira justiça e a união começaram a florescer em nosso condomínio, não por força, mas pelo poder das vozes que se ergueram juntas. Era tempo de seguir em frente. Era hora de unir todos os moradores, de construir uma nova cultura de respeito e colaboração. Cada ação que tomássemos daqui para frente definiria o futuro que tentaríamos criar. Assim, com o coração cheio de esperança e um novo propósito, nos voltamos para a frente, prontos para moldar nosso lar naquilo que sempre deveria ter sido. Uma comunidade acolhedora e vibrante, onde cada voz, cada sonho e cada cidadão contava. A vitória foi recebida com uma celebração vibrante. O salão de festas, que antes carregava o peso das intrigas e do medo, agora pulsava com sorrisos, abraços e uma energia renovada. Músicas dançantes ecoavam pelo espaço, enquanto confraternizações e conversa animada preenchiam nossos corações de esperança. Eu estava cercada por amigos e vizinhos que até então eram apenas rostos conhecidos, mas que agora se tornaram apoiadores e aliados em um propósito comum. Mas, mesmo naquela alegria, sabia que as batalhas não tinham acabado. A opressão de Renata era um capítulo que eu não permitiria que terminasse sem um fechamento real. Enquanto o entusiasmo pairava no ar, a realidade da resistência ainda se aproximava. Sabia que ela não aceitaria aquela derrota facilmente, e seu olhar, que sempre foi cheio de desdém, agora carregava rancor e um plano oculto. Nos dias seguintes à vitória, decidi que era hora de me ater a um dos princípios que sempre fiz questão de reforçar: a transparência. Marquei uma reunião com todos os moradores para discutir nossas prioridades e estabelecer as próximas etapas. Queria que cada um sentisse que fazia parte daquele processo decisório. O salão foi reservado, e a empolgação estava nas alturas. Todos queriam saber como íamos conduzir essa nova fase. Naquela reunião, abri a palavra aos moradores. Agora que temos um novo começo, comecei, olhando ao redor e percebendo as ansiedades e esperanças nos rostos deles, precisamos discutir quais são nossas prioridades e o que queremos ver mudado no nosso dia a dia. A liderança é coletiva, e eu quero que todos se sintam representados. As sugestões começaram a pipocar, desde melhorias nas áreas comuns até a criação de um calendário de eventos mensais que promovessem a convivência. Um morador mais velho, o Sr. Antônio, levantou-se e propôs um clube de leitura. Temos tantas histórias para compartilhar, ele disse. Eu mal pude acreditar na força das ideias e no desejo coletivo de mudar as coisas. Essa ordem, essa natureza comunitária que antes era sufocada por Renata, agora se expressava livremente. Outras propostas vigentes começaram a surgir, e cada nova ideia era uma semente plantada em solo fértil. Um grupo de moradores implantou a ideia de parcerias com negócios locais para trazer melhorias e promover a economia local. A energia era contagiosa. Cada um ali sentia que finalmente tinha a chance de influenciar o ambiente do seu lar. As promessas de futuras reuniões tornaram-se um mantra. A comunicação estava sendo restaurada e a união se solidificava. Mas com toda essa luz, a sombra de Renata ainda pairava. Comecei a notar a presença dela em algumas mensagens de moradores que se sentiam indecisos. Ela estava tecendo uma teia de desconfiança, especialmente para enfraquecer aqueles que antes relutavam em tomar partido. O primeiro grande desafio surgiu quando um grupo de moradores me procurou, céticos sobre a trajetória que havia tomado. Um deles, Carlos, que sempre foi reservada, disse: Maria, não estou certo se esse caminho é seguro. Renata ainda está com muita influência aqui. O medo e a dúvida eram palpáveis. O que eu precisaria agora era demonstrar que um novo estilo de liderança estava enraizado na força coletiva. Obviamente, Renata estava tentando dividir novamente e zombar de nós. Eu precisava agir. Entendo sua preocupação, Carlos, respondi, reconhecendo a hesitação. Mas se não nos unirmos agora, será mais fácil para ela voltar a nos dividir. Precisamos ser transparentes nos nossos processos e nas nossas decisões. E mais uma vez, convido a todos vocês a se juntarem a mim na próxima reunião e trazerem suas dúvidas para que possamos esclarecer tudo abertamente. Era um pedido simples, mas poderoso. Um chamado à ação. No fundo, tinha certeza de que a resistência se manteria unida. Todo mundo tinha visto o que a união poderia fazer. Os ventos da mudança estavam soprando. A próxima reunião se tornou um grande acontecimento, com moradores de diferentes andares e backgrounds se unindo ao que parecia ser um movimento de resistência.
Eu sabia que as semanas seguintes seriam cruciais. Renata tentaria de todas as formas derrubar as esperanças que havíamos construído. E assim, a verdadeira batalha começou. Nas reuniões que se seguiram, as pessoas começaram a se libertar. O sabor do amor já estava nos ares, e Renata sabia que não ia ser fácil. Ela começou a atacar diretamente, inundando os moradores com boatos. Maria e seus aliados estão apenas buscando o poder para si. Não se deixem enganar. Sempre foi assim. Era possível sentir essa pressão no ar, mas era com velocidade e clareza que eu buscava estabelecer um diálogo. A cada ataque vinha uma nova oportunidade de unir a comunidade. Respondi a essas falsas alegações em uma das reuniões seguintes. Não estou aqui para buscar poder, declarei firmemente. Estou aqui para garantir que todos tenham uma voz. A única maneira de construirmos juntos é garantindo que tenhamos transparência e respeito. As mudanças que impulsionamos juntos são para o benefício de todos. A cada réplica, a vibrante força comunitária se fazia ouvir. Um sentimento de coragem foi se espalhando pelo salão. Todos estavam fartos de Renata e seu reinado de medo. Começamos a criar uma lista de prioridades coletivas e realidades que precisavam ser abordadas na gestão do condomínio. Os debates acalorados começaram a surgir, mas, mais importante, havia um reconhecimento de que somos todos parte de algo maior. 6 semanas após a eleição, Renata convocou uma reunião para discutir com o Conselho de Administração como ela poderia desestabilizar nossa nova governança. Naquela mesma noite, eu e os moradores nos organizamos para ir e nos unir. Seria nossa chance de mostrar a força da unidade. Quando chegamos, fontes de energia estavam expostas. Sem medo, fiz questão de me pronunciar. Estamos aqui para ser ouvidos e defender o que acreditamos. Todos têm o direito de serem propostos na nova gestão, esperando uma postura correta do Conselho. Logo, as vozes começaram a ecoar em uníssono, e a irascibilidade de Renata não era mais pressão, mas desespero. E com isso, ela tentava recuperar o controle, mas já não havia espaço. A comoção e a resistência contagiante que emergiram do grupo se tornaram impossíveis de ignorar. Renata estava se afundando em suas próprias mentiras, e eu sabia que a batalha estava finalmente se inclinando em nossa direção. Nos dias que se seguiram, cada ação que tomávamos estava alinhada para capturar a essência do que queríamos ser, um espaço seguro e acolhedor. O futuro estava nas nossas mãos. Estávamos prontos para enfrentar qualquer tempestade que surgisse, pois agora compreendíamos o poder que a verdade e a comunidade tinham. E Renata mal poderia imaginar que essa era sua última chance de dominar. Estávamos prontos para tornar nossa visão coletiva em realidade. E Renata logo descobriria que nenhuma sombra poderia eclipsar a luz que havia se acendido. Chegaria um momento em que a verdadeira justiça se apresentaria com força, e mais importante, ela seria imparável. Os dias que se seguiram àquela tensa reunião estavam repletos de expectativa e determinação. A confiança que eu e os moradores tínhamos construído juntos naqueles meses parecia uma armadura poderosa contra as investidas de Renata. Sua tentativa de desestabilizar nossa administração não era mais do que uma última respiração desesperada. Todos nós sentíamos que o chão de nosso condomínio, que antes tremia sob o peso da opressão, agora estava firme e pulsando de vida. Enquanto a nova liderança começava a traçar planos e resolver as necessidades emergenciais da comunidade, Renata respondia com mais intrigas. Ela se dedicou a criar uma fachada de apoio falso, tentando enganar alguns moradores. Mas enquanto seu show se apresentava nas redes sociais, muitos viam além da cortina que ela tentava erguer. O feedback dos moradores a respeito de sua abordagem autoritária se espalhou rapidamente, alimentando o desdém povoado na comunidade. Em um dos nossos encontros, a energia era contagiosa. Conversamos sobre projetos de revitalização para as áreas comuns e construímos um cronograma de atividades que todos poderiam participar. Aqueles que antes olhavam para o chão, agora erguiam vozes e propunham soluções. O clima de colaboração gerava um coro impressionante. Então, uma noite, ao retornar do trabalho, recebi uma mensagem anônima de um morador que estava preocupado. Maria, vou te avisar que Renata está planejando uma audiência para contestar a legitimidade da sua eleição. Não posso me identificar, mas seja cautelosa. A inquietação me envolveu. Sabia que precisava investigar essa questão com cuidado, mas também imprimir segurança em tudo o que fizéramos até ali. Até quando Renata pretendia atacar? Na nossa próxima reunião, compartilhei a informação com o grupo. Pessoal, acabo de receber um aviso de que Renata está tentando invalidar nossa eleição. Ela está convocando uma audiência. Precisamos estar preparados para defender nossa conquista. Expliquei com firmeza.
e as reações foram imediatas. Algumas pessoas ficaram assustadas, mas a maioria começou a se mobilizar. Aquele seria o momento de mostrar que a voz da comunidade poderia prevalecer sobre intimidações. Um morador, Pedro, levantou-se e disse: "Se Renata quer contestar o que conquistamos, vamos mostrar a ela que estamos prontos para nos defender. Precisamos reunir provas, apoio e aliados. Nossos vizinhos têm que ouvir a verdade." Ouvindo isso, comecei a traçar um plano. Precisávamos coletar relatos da comunidade, organizar testemunhos que reforçassem a legitimidade da nossa nova gestão. Sem hesitações, propus: "Vamos organizar um dia de depoimentos. Precisamos de cada voz aqui para reafirmar nossa união. E mais importante, faremos um site para tornar tudo isso público. Precisamos que todos vejam que a verdade não tem como ser calada." Os moradores concordaram energicamente. A união estava visível e a determinação deles começava a ganhar forma. Estabelecemos um cronograma e decidimos que no próximo sábado faríamos uma coleta de depoimentos. Fiz questão de convidar todos os nossos vizinhos de todos os andares. Eu queria que ninguém se sentisse desamparado, que todos pudessem expressar suas histórias e experiências. Cercados por um sentimento de propósito, cheguei naquela manhã de sábado. O salão estava cheio de moradores dispostos a compartilhar e se manifestar. Suas histórias, seus desafios, eram mundos que precisam ser ouvidos e que se somavam ao nosso movimento. A cada depoimento, percebi como éramos mais fortes juntos. Era um momento palpável da transformação, onde cada voz individual se tornava uma voz coletiva poderosa. Mas na véspera da audiência, Renata decidiu fazer sua última jogada, uma última tentativa de minar nossa força. Ela convocou moradores anônimos, aqueles que ainda ajudavam a manter o medo vivo e a eloquência de seu controle. Ouvindo rumores de que ela contou histórias manipuladas sobre a minha administração e começou a estabelecer um retrato distorcido da união que vínhamos criando, a boa notícia era que a maioria estava bem consciente de suas tentativas de envenenar a mente dos outros. A audiência chegou. Era um auditório cheio e a atmosfera estava elétrica. Eu e os moradores estávamos sentados juntos, e a unidade ressoava entre nós. Quando meu nome foi chamado, levantei-me com determinação. Sabia que estava diante de um testemunho que não apenas carregava minha história, mas a de toda uma comunidade. Estou aqui para falar não apenas como a nova presidente deste condomínio, mas como uma representante da vontade coletiva dos moradores. Comecei. Minha voz não tremia, e vi muitos olhares de encorajamento ao meu redor. Tivemos uma eleição democrática, e isso foi resultado de meses de diálogo aberto e construção de um espaço seguro. Estou aqui porque a comunidade decidiu que todos devem ter voz, um fato que não pode ser ignorado. Enquanto falava, percebi que Renata estava cada vez mais agitada. Ela não poderia suportar a ideia de que seu poder poderia ruir naquela sala, diante de rostos que ela já havia tentado dividir. Eu continuei a expor os depoimentos que coletamos, utilizando trechos de discursos dos moradores, nomeando-os, e reiterando como suas histórias reforçavam a legitimidade da nova gestão. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O eco das vozes ali reunidas começou a se transformar em aplausos. Divergente de suas tentativas de dominação, a verdade prevalecia. Enquanto Renata tentava atacar, a força da comunidade a enchia de indignação. Discursos se sucediam, cada um a favor da transparência, contra as técnicas polarizadoras que ela usava. Não havia mais espaço para suas táticas de controle. No fim da audiência, o resultado foi claro. A voz da comunidade havia triunfado. Renata não tinha mais poder sobre nós. E quando finalmente fomos parabenizados pela conquista do nosso espaço, a sensação de alívio e vitória coletiva inebriava. Sentir que cada um ali era parte dessa mudança era desconcertante. E a verdadeira justiça, que sempre fora nosso objetivo, finalmente se manifestara. Enquanto deixávamos a sala, juntos, percebi que essa luta não só tinha fortalecido o laço entre nós, mas também havia moldado um novo futuro para a comunidade. Nos próximos dias, teríamos o trabalho pela frente, mas a união era o nosso alicerce. E era isso que iria prosperar. Um condomínio unido, diverso e vibrante, onde toda voz era ouvida e respeitada. O ciclo que começara na opressão agora florescia como um novo capítulo de oportunidade e esperança. Estávamos prontos para construir um futuro melhor, juntos. A atmosfera no condomínio havia mudado radicalmente após a audiência. O que antes era um espaço repleto de desconfiança e tensão, agora se transformara em um lar acolhedor, onde cada morador se sentia parte de algo maior. O dia seguinte trouxe um sentimento revigorante de renovação.
Enquanto elegantemente coloridos no tom da manhã, os raios de sol filtravam-se pelas janelas, iluminando a sala de reuniões, onde decidimos que nossa primeira ação como nova gestão seria implementar um programa de comunicação e encontros regulares entre os moradores. Naquela primeira reunião pós-audiência, todos chegaram com sorrisos, ansiosos para discutir ideias. O que vocês acham de começarmos a estruturar um calendário de eventos mensais? Algo que una todos nós e promova a amizade da comunidade? Perguntei, observando a animação crescer no grupo. Todos acenaram com entusiasmo. Uma moradora mais velha, Dona Clara, levantou-se e sugeriu que promovêssemos um grande piquenique no próximo domingo. A ideia rapidamente ganhou apoio, e logo cada um começou a se envolver na organização, trazendo suas preferências de comida e atividades para o evento. A energia era palpável, e semana após semana, formamos elos cada vez mais fortes. O piquenique se tornou o primeiro de muitos eventos que fortaleceriam nossa nova união. O sol brilhava, os risos ecoavam, e cheiros de comida caseira se misturavam no ar, enquanto as crianças brincavam. Aquela ocasião era o que estávamos buscando. Um espaço onde não apenas compartilhávamos um lar, mas também momentos significativos que nos conectavam como vizinhos e amigos. À medida que a união crescia, Renata foi se tornando uma presença cada vez mais distante. Seus ecos de descontentamento se transformaram em murmúrios abafados e, eventualmente, se dissiparam. A resistência que ela tentara construir não tinha mais força, e eu tinha certeza de que muitos já a viam como um obstáculo ao invés de uma aliada. A queda de seu dominador foi um sinal de que o verdadeiro poder estava, de fato, nas mãos da comunidade. Certa manhã, ao abrir meu e-mail, encontrei uma mensagem inesperada. Era de um morador que tinha sido próximo de Renata, alguém que estava se sentindo desconcertado com os eventos recentes. Maria, entendo que nossas ideias eram muito diferentes. Porém, estou aqui para confessar e pedir desculpas por ter apoiado Renata. Estava tão cego pelo medo que não percebi como as coisas estavam ruins. Agora, vejo a necessidade de ser parte do que estamos construindo juntos. Esse e-mail tocou meu coração. Era a prova de que o verdadeiro elo havia sido criado, não apenas na união, mas na capacidade de acolher até mesmo os que estavam em lados opostos anteriormente. As semanas se transformaram em meses, e as melhorias no condomínio começaram a aparecer. Não só as áreas comuns foram revitalizadas, mas também desenvolvemos um programa de mentoria que conectava os moradores mais velhos com os mais jovens, reforçando a cultura de respeito e trocas de experiências. Era um lugar onde cada um se sentia parte integral e vital para o funcionamento. Em uma dessas reuniões, convoquei um grupo de moradores para discutir ideias sobre reforma. Em meio a planos e sonhos compartilhados, percebi que a força restaurada foi capaz de deixar Renata para trás. Não apenas pelo que ela foi, mas porque a comunidade havia se levantado ao encarar suas inverdades. E com isso, uma nova era nascia, não baseada na opressão e nas divisões, mas na esperança, no amor e na união. Finalmente, a culminação de meses de trabalho teve seu ápice em uma assembleia especial para as conquistas que alcançamos. Nas palavras de um velho amigo, eu disse: "Cada um de vocês é a razão pela qual tudo isso é possível. Porque, acima de tudo, aprendemos que temos voz, e quando unimos nossas vozes, fazemos história juntos." Naquela noite, enquanto os moradores se dispersavam após a assembleia, senti uma profunda gratidão. O que havia começado como uma luta pela justiça transformou-se em uma colheita de confiança e respeito. Como uma comunidade, aprendemos não apenas a lutar, mas a prosperar juntos, em um lugar que sempre foi nosso. O ciclo da opressão estava quebrado. A resiliência era um hino em nossos corações. E tendo aprendido que a verdadeira força reside na coletividade, eu sabia que estávamos preparados para qualquer tempestade que viesse. Era um novo capítulo. E este era apenas o começo. Quando o sol se pôs naquele dia, um novo amanhecer se avizinhava. O futuro estava radiante, e nós estávamos prontos para abraçá-lo. E agora, pensei, é hora de mostrarmos ao mundo como é a verdadeira força de uma comunidade unida. E era assim, empolgante e esperançoso, que o nosso novo lar começava a brilhar, iluminado pela luz das vozes que finalmente haviam encontrado seu eco.